Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome, com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu é atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. Esse evangelho é bastante longo, né? Eu quero destacar aqui algumas coisas que eu vi da homilia do Padre Paulo Ricardo. Primeiro é que aqui Jesus está falando das realidades eternas que a gente muitas vezes negligencia. Está falando de céu e de inferno. Está falando de salvação e condenação. Então, aqui está bem claro e evidente. O rico, o opulento, o rico que esbanjador, que não se preocupava em salvar sua alma, que não se preocupava, como dizia Padre Paulo, com os mais necessitados, que só achava que estava nesse mundo para se divertir, para dar festa, como o nosso Senhor fala aqui. Esse, quando morreu, foi condenado. Porque esse pisava no próximo, esse não estava nem aí para Deus. Já o pobre que estava ali, vivendo, querendo um pouquinho das migalhas que caía da mesa do rico, quando ele morre, ele vai para a glória eterna. E ali o rico, quando olha, vê o abismo onde ele está, no inferno, né, sofrendo ali os tormentos eternos que o inferno não passa, assim também como o céu não passa. Uma vez salvo, lá no céu, é só alegria eterna. Imagina, nós estamos falando de eternidade. Eternidade, por mais que você possa viver aqui nesse mundo 100 anos, 120 anos, 130 anos, sei lá, a pessoa mais velha no mundo hoje, que deve, acho que não deve, se Deus quiser, chega até 130, vamos supor, chegou até 1000 anos. Não se compara à eternidade. Imagina eternamente com Deus, na alegria plena, a felicidade plena que a gente tanto busca. Está aí a nossa porta. A salvação existe, Deus existe, né? Mas também o outro lado existe, o inferno existe, para aqueles que querem viver mal aqui. Como esse rico opulento, como o Padre Paulo estava falando. E ele pontuou algo extremamente interessante. Ele disse: perceba que no Evangelho nosso Jesus Cristo dá nome ao pobre, Lázaro, mas ao rico ele só chama de rico. E aí Padre Paulo, né, ensinando para que a gente possa fazer exercício. Esse rico muitas vezes somos nós. Nós que trocamos a realidade eterna da salvação, da preocupação com a nossa alma, para ficar achando que aqui neste mundo devemos apenas correr atrás de bens materiais.
Volto a dizer, como já falei, alguns evangelhos, como a Santa Igreja ensina, como os grandes padres ensinam, não há problema em ser rico, não há problema de ter bens materiais nesse mundo, como o padre estava explicando. Nós precisamos dos bens materiais aqui nesse mundo para a gente sobreviver e viver. Cristo, quando estava aqui, ele também usou das coisas do mundo para poder exercer a missão dele. Cristo precisou se alimentar. Nosso Senhor precisou vestir. E nosso Jesus Cristo aprendeu o ofício com o seu pai, São José, pai aqui adotivo, pai nutrício, né? Ele aprendeu uma profissão para se sustentar, para sustentar a sua Santíssima Mãe, como diz o grande Futon Shin, o que vai para ser beatificado agora, né? Futon Shin, ele explica maravilhosamente. Perceba que nosso Jesus Cristo passou 30 anos com sua mãe e apenas 3 anos com os, com os discípulos. Então, é importante a gente perceber que ele cuidou da mãe dele, ele teve que sustentar a mãe dele, principalmente naquela época, na cultura judaica, em que a mulher ou a criança, se a criança era órfã e a mulher fosse viúva, era menosprezada, não tinha direitos praticamente nenhum. Então, quem tinha que cuidar era o marido ou o filho. Por isso que é tão importante para os judeus, né, ter filhos também. Então, devemos ter o perfeito equilíbrio de usar os bens materiais. E existem vários santos que foram ricos. Existem vários santos que são reis, São Luís IX da França, por exemplo, né? Santa de Virgens. Existem vários santos, né, que são ricos, mas o coração deles era um coração pobre, era um coração humilde, era um coração que estava em Deus. Como também existe muito pobre soberbo, existe muito pobre pior do que rico. O Evangelho não está querendo fazer asepsia, dizer que rico vai para o inferno e pobre vai para o céu. Que Jesus nomeou o pobre e os ricos não são nomeados porque os ricos já estão condenados. De maneira alguma pense dessa forma. De maneira alguma. Porém, nosso Jesus Cristo está nos alertando que muitas vezes nós estamos aqui neste mundo e ficamos, como o Padre Paulo ia explicando, com uma mente paganizada, que até mesmo os pagãos aqui no mundo, eles buscam ter até uma certa espiritualidade, mas os deuses dele é o Deus que é moeda de troca, é Deus de favores, não é o verdadeiro Deus, não é verdadeiramente Jesus Cristo, Deus e Senhor da vida deles. E aí só procura os deuses deles, né, os falsos deuses, só existe um único Deus, para dar bens materiais. E muitas vezes a gente trata Deus dessa forma. Eu rezo, mas se Deus me dá alguma coisa. Ah, não, eu só faço isso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, então Deus tem que me dar essas coisas. É rico opulento, é o rico soberbo, como no Evangelho aí. Então devemos ter cuidado, devemos lembrar dessa realidade. A realidade eterna. Existe um céu que a gente precisa batalhar para ir, e existe um inferno para aqueles que acham que a vida tem que ser laxa, que acham que a vida tem que ser apenas de farra, que acham que tem que ser a vida viver de qualquer jeito, ou fazendo maldades. Então devemos viver conforme o Evangelho nos ensina, devemos viver conforme as leis de Deus, os mandamentos da lei de Deus, e devemos fazer a caridade, como diz nosso Jesus Cristo. A caridade apaga muitos pecados. Então não esqueça de fazer a caridade. Se tem um pobre ao teu lado que está necessitando de algo, faça a caridade. A caridade não é só dar de comer, não é só dar dinheiro, é escutar, é dar um abraço, é dar uma palavra de carinho, é cuidar de um doente, é visitar um doente, visitar os idosos, é cuidar dos pais que já estão na velhice. E tudo isso é caridade. E também dar o dinheiro a uma obra de caridade ou a um mendigo na rua. Não deixe de dar esmola. Não deixe de dar esmola. Também é aconselhar, é dar de comer um prato de comida que um pobre está te pedindo. Façamos essa caridade, porque, como diz Padre Paulo, Lázaro
Tá aí, ó, no Evangelho. Foi para a glória. E o rico opulento, o rico esbanjador, que só queria se divertir, foi para as chamas eternas, morar com o diabo e os seus demônios. Deus abençoe, que a Virgem Maria e São José proteja cada um de vós. Amém.